Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero de coração que esteja todo mundo bem. Eu queria falar uma coisa para vocês hoje, bem simples e bem importante. Eu queria falar com vocês uma coisa que eu me lembrei, que está escrito no livro Josué da Bíblia. Peraí, não desliga, não saia. Você pode não ser evangélico, pode não ser crente, pode ser ateu, não importa. Isso que eu vou falar vai ajudar a todo mundo a entender talvez uma coisa bem importante que sempre teve escrito aí. Em Josué 1:8 diz o seguinte: Este livro de lei deve estar sempre em seus lábios. Leia-o em voz baixa de dia e de noite para obedecer cuidadosamente a tudo o que está escrito nele. Assim como o seu caminho será bem-sucedido e você agirá sabiamente. Ele pediu para que pudéssemos e fizéssemos isso, fizéssemos a leitura de ler o livro de Deus de dia e de noite, em voz baixa, cuidadosamente, para que a gente tivesse cuidado e cumprisse tudo quanto nele está escrito. E assim a gente seria bem sucedido, tá? E no 9 fala o seguinte, eu vou ler até o 9. No 9 fala o seguinte: Deus falando para Josué: Não te mandei eu, Josué. Esforça-te e tenha bom ânimo, e não temas, nem se assustes, porque eu sou o teu Deus e estarei contigo onde quer que pisar a planta do teu pé. Tá? Fechei já. Interessante, olha o que Deus falou para Josué. Primeira coisa que ele falou para Josué é que lesse as palavras de Deus, né? Para que ele fizesse cuidadosamente tudo o quanto Deus pediu para ele. Para ser obediente, para ser uma pessoa boa, uma pessoa de coração reto, tudo. E em seguida ele falou para Josué uma coisa muito interessante que eu sempre falo pausadamente, é o seguinte: Deus falou assim: Não te mandei eu, Josué. Esforça-te em primeiro lugar, tenha bom ânimo em segundo lugar, não temas, nem se atemorize por nada, porque eu estarei contigo onde quer que pisar a planta do teu pé. São 4 coisinhas principais. Só que essas 4 coisinhas podem durar a nossa vida toda, pessoal, para que isso aconteça. A primeira coisa que Deus falou foi esforço-te. Se você quer conquistar qualquer coisa na sua vida, quer ser bem sucedido em qualquer uma das áreas da sua vida, primeiro esforce para que seja bem sucedido nela. Se você quer ser bem sucedido no seu relacionamento, se esforce mais para que entenda mais aquela pessoa, para se estressar menos. A gente que é homem sabe que mulher, puta que pariu, mulher estressa pra caramba. Só que se esforce, tente entender elas, tente entender que elas têm os dias de estresse delas, amenize alguma coisa que ela fala, faça de conta que você não ouviu, entendeu? Deixe elas reservadas no cantinho delas quando elas estiver estressada, não vá lá cutucar lá a Dona Onça com a vara curta. E isso aí na sua área, né? Na sua área amorosa. Se você quiser, sei lá, ser bem sucedido financeiramente, então esforça-te da mesma maneira. Você para tudo vai ter que ter o seu esforço primeiro. Nada vem para quem está de mãos cruzadas. Esforça-te. Em segundo lugar, tenha bom ânimo. É porque é o seguinte, muitas vezes a gente quer um retorno imediato das nossas ações. Muitas vezes você se esforçou um pouquinho aqui e já quer que alguém perceba na sua frente logo em seguida. Pessoal, não é assim. Eu sei que às vezes você muda suas atitudes, às vezes a gente muda nosso modo de pensar, muda nossas ações, mas não quer dizer que isso seja uma coisa que vem assim do dia para a noite a ser observada pelas pessoas que estão à nossa volta, tá? Muitas vezes vai levar anos para que você tenha alguma notação das suas alterações, das suas mudanças. Até porque tem gente, vamos supor, que passou 5 anos da vida bebendo, fazendo tudo que tinha direito, e depois ele fala assim, eu vou mudar. E ele muda e passa 1 mês, 2 meses, e ele fala, pô, ninguém me nota. Filho, nos últimos 5 anos lhe viram do mesmo jeito. Agora em 2 meses você quer que a pessoa note sua mudança? Não vai ser assim tão fácil. Mas mesmo assim, mude. E a segunda palavra foi que tenha bom ânimo. Continue tendo bom ânimo sobre as suas ações. Não espere retorno imediato, porque o Senhor Jesus não trabalha assim, Deus não trabalha assim. Se você é uma pessoa que acha que mudou hoje e amanhã Deus vai abrir novas portas, tudo de bom para você, esqueça essa chance. Eu nunca vi isso acontecer com Deus, de Deus para nenhum dos seus filhos. Até porque você pode ler a Bíblia, todos eles, Davi, Jó, todos eles teve grandes aprovações
para que no final de tudo tivesse bênção, tá? Depois do segundo passo, Deus falou, não temas nem te atemorize. Então, muitas vezes vocês vão lá se esforçar, vai ter bom ânimo, vai vir muitas coisas na sua vida que você vai ficar besta. Às vezes você mudou sua vida, tá criando um rumo novo, tá fazendo tudo certinho e de repente lá vem aquele pesadelo do passado. Talvez, sei lá, vamos supor na sua área amorosa aí, você mudou com sua esposa, você mudou com seu noivo aí, você tá outra pessoa e de repente lhe adiciona no Facebook aí um passado seu que vai perturbar a sua vida. Então, não te atemorize, isso aí é obra de Satanás. Se não fizer isso, ele não fica com ferramenta de trabalho, pô. Ele tem que estar tentando alguém aí. Mas Deus falou para que não tivesse temor, que essas coisas vão vir, com certeza vão vir na sua vida. Mas não tenha temor. E o quarto e o último passo, e o mais importante de todos, o Senhor estará com você aonde quer que pisar a planta do teu pé. Não tenha medo, não tenha medo de nada na vida. Nada pode lhe fazer o homem, nem também nada pode lhe fazer Satanás, se Deus for com você, tá? Satanás não tem poder nenhum aonde a mão de Deus está, tá bom? Satanás pode bagunçar o quintal de quem quiser. No momento que Deus colocar a mão, seja onde for, Satanás não chegará perto ali. Se vocês quiserem saber uma ótima história sobre isso aí, do que eu tô falando de Satanás, que eu me lembrei agora, eu aconselho a vocês. Vocês já viram falar do livro de São Cipriano, o livro de capa preta, né? Muitos dizem que São Cipriano foi uma pessoa muito demoníaca e tal. Não tiro a razão, foi. Eu já li bastante sobre ele. Só que uma coisa que talvez a maioria de vocês não saiba é que São Cipriano, talvez, eu não vou dizer de certeza, porque só quem sabe é o Senhor. Mas talvez São Cipriano morreu mais abençoado do que eu, mais abençoado do que você, mais abençoado do que vários pastores que estão por aí dedicando sua vida toda. Porque a morte dele foi uma coisa reservada para Deus. Se vocês quiserem saber, procure, tem vários vídeos aí. Talvez, não sei se vai ter algum vídeo falando completo. Mas a história de São Cipriano é uma história que me encantou muito. Ele realmente foi um cara que mexia com magia negra, com bruxaria, com alquimia. Foi um grande alquimista. Ele estudou todas as áreas, ele era um cara bom em todas as áreas. Eu vou reduzir um pouco a história dele, tá? E ele tomou por pai Satanás, que ajudava ele em suas ações. Até que um dia ele foi pago para atormentar a vida de uma mulher. E nessa de atormentar a vida dessa mulher, ele não conseguiu de forma alguma, nem com alquimia, nem com bruxaria, nem com magia negra. Então ele ficou puto da vida, ele quis conhecer essa mulher de perto para saber que porra ela tinha. E quando foi lá, essa mulher era uma pessoa muito devota a Deus, ela orava de dia, de noite, ela sempre obedeceu os caminhos do Senhor. Então ele pediu para que o pai dele, Satanás, ajudasse a ele a entender o que estava acontecendo aquilo. E ele foi em alquimia, com o espírito dele, até o quarto daquela mulher, junto a Satanás, e chegou lá e tinha anjos na porta que não deixou ele e Satanás entrar. E ele pegou, quando Satanás deparou com os anjos, Satanás veio voltando, e ele parou, Satanás interrogou, mas peraí, por que você não está entrando? Aí Satanás falou, aí nós não podemos entrar. Aí ele pegou e falou assim, mas como não pode, nós não podemos entrar? Você entra em qualquer canto. E Satanás falou, aí não. Então, tipo assim, ele não sabia que existia um poder maior que o de Satanás. Então, nessa hora aí, ele começou a entender que existia alguém mais poderoso que Satanás. É uma história bem linda. E depois ele começou a observar de perto aquela mulher. E Satanás viu que estava perdendo ele, então começou a atormentar ele. A história conta que na casa dele, Satanás chegou a balançar tudo enquanto um dia ele estava lá dentro dormindo. Satanás fez tipo um terremoto, as coisas caíam dentro da casa dele. Ele escutava barulho de animais do lado de fora da casa para ter medo. Só que aí ele começou a se apegar a Deus, ao Deus da menina, ao Senhor Jeová. E foi aí que ele começou a mudar o rumo no final da vida. Vocês procurem lá, ele vai ser perseguido bastante. E, enfim, ele morreu pelo nosso Senhor. O livro que tem hoje de São Cipriano não é nem um terço das coisas que ele sabia. Tem muita coisa de bruxaria, de magia negra. Eu nunca vi, hein, pessoal? Nunca li esse livro, não tenho curiosidade sobre isso. Mas é um livro bem complexo.
sobre magia negra, essas coisas. Só que isso tudo não é nem um terço, porque São Cipriano mesmo queimou as coisas que ele tinha notado, porque tudo que ele fazia em alquimia, em bruxaria, ele notava. Então, quando ele resolveu ser do Senhor, ele queimou tudo, só que entre as folhas que ficam lá no meio que não queimou, pegaram todas elas, resumiram e fizeram o livro que hoje em dia é o mais temido do mundo. Um dos mais temidos do mundo, para quem lê bruxaria, essas porcaria toda aí. Beleza? Então espero que a história de Jó tenha lhe incentivado a entender, a você observar em qual processo da vida você está. Se é no primeiro processo de se esforçar, se é no segundo processo de ter fé, ter bom ânimo, se é no terceiro processo de não ter medo, ou se é no quarto processo que você está sendo abençoado. Cada um sabe o processo que está passando, tá bom? Então, primeiro, você veja seu perfil, veja em qual dos processos você está, seja em qual tiver, tenha bom ânimo em todas as áreas da sua vida, espere pelo Senhor, deixe que suas ações sejam vistas por Deus e não pelos homens, não espere reconhecimento dos homens, tá? A própria Bíblia fala o seguinte: quando deres esmola a tua mão direita, que não vejas a tua mão esquerda, para que não sejas repreendido, alguma coisa assim, eu não lembro bem a palavra, mas que o que acontece hoje em dia é que muitas pessoas fazem boas ações, mas estão sempre lá filmando, esperando o like de alguém pelas boas ações. Então eu vou lhe falar uma coisa: se você, a própria Bíblia diz isso, se você faz um bem a alguém, filma e espera que todos lhe aplaudam, então seus aplausos serão apenas das pessoas. Mas se você fizer um bem a qualquer pessoa, sem filmar, sem ninguém saber, seu aplauso vai vir, ó, lá de cima, do Rei dos Reis. Então esperem sempre, de todas as maneiras, que você seja reconhecido por Deus e não pelos homens, tá? Porque o reconhecimento dos homens é hoje, não é amanhã. Hoje as pessoas lhe aplaudem, mas amanhã, se você tropeçar, todos vão rir da sua cara, vão lhe julgar. Deus não. Deus sabe tudo que você fez de bom, desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Desculpa o comprimento do vídeo, eu me empolgo. Que Deus nos abençoe sempre, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê discernimento, paz. E procurem ler, pessoal, procurem ler bastante. E o livro que eu li sobre São Cipriano eu não tenho aqui, eu li um pouco em uma biblioteca. Não, biblioteca não, eu li um pouco na livraria do Campinas Shopping. E outras coisas eu vi, que eu me encantei pela leitura, e outras coisas eu vi no YouTube, tá? Mas procurem ler sobre ele e sobre outras pessoas, para que a gente não crie uma falsa impressão de julgamento, para que a gente não julgue os outros. Às vezes a gente acha que um cara desse morreu por Satanás e não morreu, tá bom? Dê o seu like aí se você tiver gostado mais uma vez. Que Deus o abençoe sempre. Tenha um ótimo final de semana, um bom domingão e valeu!